Mas, querendo ou não, junho do ano passado foi um momento marcante, né, nessa nossa história recente. Tanto é que uma das grandes questões que era muito perceptível era um sentimento generalizado de indignação. Acho que é legal o texto do início da nossa conversa, que fala da rebeldia e a revolução, que acho que junta um pouco as esperanças, as angústias e um pouco das dificuldades de junho do ano passado. Há muita dessa indignação, ou muito da rebeldia, para usar o termo do início da conversa, era perceptível. E é algo bem generalizado, né? Das pautas mais conservadoras, as mais de esquerda, mais progressistas, estavam presentes nas ruas do ano passado. Teve uma vez, só uma historinha, tá? Que eu estava não lembro agora qual dos grandes atos que teve aqui em Brasília, foi um dos primeiros. E aí já estava mais no final da tarde, com o pessoal me enchendo pra caramba e começando a andar para o Congresso Nacional. E eu parei na rodoviária e fui descendo a pé, né, para encontrar um pessoal. E na minha frente andavam duas pessoas com cartazes, né, eu estava atrás das pessoas, duas com cartazes e duas conversando. E indo eu fui, a gente fez no mesmo ritmo. E aí, num dado momento, essas pessoas abaixaram os cartazes, meio que viraram uma para outra, as duas começaram a discutir. Eu não consegui entender muito bem, eu estava meio longe, estava com barulho, né? Mas aquela coisa de botar dedo na cara, assim e tal, e de repente cada uma foi para um lado. Aí no que elas foram para um lado, elas abaixaram o cartaz, eu consegui ver os cartazes. Uma falava, um cartaz era pela redução da maioridade penal e a outra era contra a redução da maioridade penal. Mas é bem simbólico. É bem simbólico, né, do que a gente teve no ano passado. Essa indignação muito difusa, que gerou repercussão no mês de junho, mas que da transformação desse sentimento de indignação para o sentimento revolucionário ou por mudanças concretas, a gente ainda está no desdobramento. Isso é uma visão otimista, tá? Do meio do ano passado. E um dos grandes pontos colocados é que, se a gente tem problema com o nosso sistema político, que uma forma da gente perceber a fala um pouco do seu João, de que política é um saco, que é tudo ruim, que é tudo chato, que é tudo bandido, que é tudo sempre a mesma coisa, que já era, que nunca mais vai mudar. Esse sentimento totalmente fatalista, que é algo bem perceptível, né? Só a gente andar aqui na frente e começar a conversar com as pessoas, a gente percebe isso. Da importância de, acima de tudo, nesse momento, a gente querer mudar. Não se muda simplesmente pedindo para algum parlamentar, né? Falando, senhores deputados, senadores, pô, dá uma força aí. Porque, como a gente pode ver, essa é uma lógica que é muito bem organizada para beneficiar alguns em detrimento de muitos. O vídeo ele já mostra alguns dados, assim, tem vários dados que são excelentes para a gente entender o porquê desse sentimento de indignação, né? Numa população brasileira que é majoritariamente composta por mulheres, a gente tem hoje que as mulheres representam 9% de parlamentares, entre deputados e senadoras. Numa população que majoritariamente se autodeclara negra, a gente tem 8% de negros no Congresso. É bem fácil a gente perceber o porquê da gente não se sentir representado por aquilo. Ou, numa população majoritariamente trabalhadora, a gente tem que mais 70% dos deputados e senadores ou são grandes empresários ou são latifundiários. Ou seja, um Congresso rico, rico, estou falando milionário, né? Rico, branco e masculino, não representa o grosso da população. Então a gente percebe que existe um grande distanciamento, um fosso gigante entre a realidade do Congresso e a realidade da população, é cada vez mais nítido. Junho do ano passado, acho que só ajudou a ficar mais nítido. E aí, quando no ano passado a gente chega a uma grande conclusão de que ou a gente reforma a nossa Constituição, ou a gente está lascado, ou a gente muda essa Constituição, ou as mudanças vão ser sempre mudancinhas pequenininhas, o negócio começa a ficar mais sério. Tanto é que no ano passado, quando começou-se a falar de constituinte, né, os parlamentares se organizaram rapidamente, aí teve uma comissão especial de reforma política, todo mundo queria debater a reforma política de repente, falando que na verdade a gente só precisava ajustar o nosso sistema eleitoral, diminuindo um pouco alguns abusos, e isso garantiria a democracia. Bom, o resultado, o objetivo de lá para cá, é que nada de concreto mudou. As campanhas eleitorais hoje, que foi o tema, né, da Comissão Especial da Reforma Política do ano passado, ainda é feita pelo financiamento privado,
o vídeo mostra que 99% são financiados por grandes empresas. A gente pode ver alguns dados, né? O próprio TSE, eles fazem... TSE, não sei se alguém já perdeu algum tempo no site do TSE. O site é bem ruim, bem confuso. Mas se você passa um pouco da chatice do site, você consegue achar dados muito bons. Então, só para vocês terem ideia, em 2010, uma candidatura a deputado estadual, né, o nosso deputado distrital aqui em Brasília, a média dos eleitos no Brasil, de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, foi de gastos da ordem de R$400 mil. Imagina, né? Qual a quantidade de trabalhadores e trabalhadoras nesse país que arruma R$400 mil para fazer uma campanha? Se a gente vai olhar esses dados, né, o deputado estadual a gente vai ficando em campanhas cada vez mais caras, chegando a campanhas de governadores, que se não me engano é algo entre 900 e 950 mil, em 2010. Esse ano, imagino que a gente vai passar aí todos esses valores. Né? Então, esse sistema político ele é todo muito bem organizado. Muito bem organizado para quê? Para beneficiar alguns em detrimento de uma ampla coletividade. Então, é por isso que no fim do ano passado, vendo um pouco essas limitações do nosso sistema político e da representatividade que hoje existe, um conjunto gigantesco de movimentos sociais, né, mais de 100 movimentos sociais nacionais e regionais, se juntaram em São Paulo e resolveram lançar essa campanha do plebiscito. O plebiscito, ele aqui se apresenta como uma forma da gente organizar a nossa luta. Não é a única, não é a forma exclusiva. Mas por que o plebiscito, né, foi colocado? A gente já fez outros plebiscitos populares aqui. O mais recente foi o da ALCA. Imagino que pelo menos alguns lembrem, no início dos anos 2000, né? O plebiscito da ALCA, que, óbvio, um plebiscito popular, ele não tem a validade legal, toda aquela coisa. Mas, qual é a grande função do plebiscito popular? O plebiscito popular é o que possibilita a gente organizar pessoas, mobilizar gente em determinada causa. O plebiscito popular da ALCA, que juntou mais de 10 milhões de votos, pode não ter tido valor legal de decidir a posição do Brasil, mas ele foi central para ajudar a derrotar o projeto da ALCA, não só no Brasil, mas para toda a América Latina. Então, isso foi um marco importante, contribui para o processo de mobilização. Então, a escolha de fazer um plebiscito agora é mais ou menos na mesma linha. A campanha de um plebiscito é a possibilidade de a gente mobilizar esse país inteiro até setembro desse ano, uma grande votação em setembro desse ano, para que aí, depois dessa votação, fique cada vez mais nítido para todos aqueles que vão ser eleitos esse ano, a necessidade da gente refazer a nossa Constituição. E aí a gente fala, né, que é um plebiscito popular por uma Constituinte exclusiva e soberana. O nome é grande pra caramba, e eu sei que nem sempre ajuda, né? Mas por que é isso? Por que a Constituinte tem que ser exclusiva e soberana? Exclusiva, por quê? Quando a gente elege parlamentares que vão ter o exercício parlamentar normal e, além disso, vão fazer a Constituição, a preocupação que vai ficar eu tenho que pensar algumas regras que me ajudem a ser reeleito, né? É legal, tá aqui, né? Paga bem, estou tranquilo, tem imunidade parlamentar, tá massa. Então, quero pensar mais. Se ela é exclusiva, a gente garante que aquelas pessoas que estão lá, eleitas diretamente pela população para construir aquela Constituição, elas não podem, elas são impedidas de exercer um mandato parlamentar logo em seguida. É uma forma delas não poderem criarem vínculos com aquele espaço. Elas estão lá para ajudar a pensar a Constituição. Acabou? Valeu, voltem para suas realidades. Quem quiser se candidatar 4 anos depois, seja feliz. Mas tem que dar esse tempo. E ela tem que ser soberana ao mesmo tempo, para que ela tenha a capacidade de fazer todas essas mudanças que a gente quer. É por isso que a ideia é criar tem sido criar essa onda de mobilização para que na primeira semana de setembro, de 1 a 7 de setembro, a gente faça essa votação em todo o país e que essa votação ajude a responder essa pergunta, que no fim é uma resposta do caldo de mobilização que o Brasil teve ao longo desse ano. Queremos uma nova Constituição, queremos de fato uma Constituinte popular, de fato uma Constituinte que faça mudanças no nosso sistema político como um todo. Porque, de novo, gente, sistema político como um todo, a gente não está falando só de eleição. A gente não está falando simplesmente que a gente tem que ter financiamento público de campanha ou não. A gente está indo além disso.
A gente vai discutir, por exemplo, a própria organização do nosso sistema político. A gente tem que ter uma Câmara dos Deputados e um Senado Federal, 2 casas, ou só uma? A quantidade de parlamentares eleitos por cada uma das unidades da federação. Se a gente for fazer uma conta, né, na conta do lápis, a gente vai ver que os votos hoje no Brasil eles são desiguais. Né? Brasília elege 8 deputados federais, São Paulo 70. Se a gente for fazer uma comparação, né, 70 deputados pela população de São Paulo, 8 deputados pela população de Brasília, a gente vai ver que existe uma diferença muito gigantesca da influência de um voto na eleição de um parlamentar. Então a ideia também é da gente fazer mudanças nesses dados e atualizar para garantir maior representatividade. O desafio é gigantesco. Mudar o sistema político, se fosse fácil, a gente já teria feito pelo menos algumas mudanças nos últimos anos. A única forma da gente, de fato, construir alternativa é por meio da mobilização. Ela tem se mostrado em toda a história do Brasil e do mundo que é a mobilização popular que consegue gerar mudanças. Né? Não tem nenhum, a gente ainda não tem nenhuma outra alternativa. Um pouco do exercício é como que a gente pode contribuir. Então, quando a gente começou a pensar nessas formas, o foco central, e aí o vídeo também traz esse dado, é a criação de comitês. Então o comitê, gente, não é... Eu não sei de vocês, mas sempre quando eu penso em comitê, eu penso num lugar, na verdade, né? Pensa lá numa casa, numa sala, né? Num espaço físico. O comitê, na verdade, é mais um grupo de pessoas do que um espaço físico. Isso é uma ideia importante. Tá? Porque a ideia é que a gente faça comitês em vários lugares. O plebiscito popular, ele não vai ter locais de votação como são as eleições gerais. A ideia é que a gente tenha quantos lugares de votação quanto a gente conseguir, quanto a nossa mobilização nos permitir. Então, se a gente conseguir que em todas as 600 escolas do DF a gente consiga fazer locais de votação, pô, fenomenal. Mas não é simplesmente botar uma urna num lugar que as pessoas magicamente vão votar e, né, tudo vai acontecer. É um processo de mobilização. Então, a ideia de criar comitês é da gente ajudar a ter mobilização e formação. Então, quando pensa, né, pô, vamos envolver as escolas, não é simplesmente para professores chegarem e falarem sobre isso. Isso é importante. Mas, no processo educacional, se a gente não envolve os estudantes, se a gente não envolve os trabalhadores de educação, se a gente não envolve a comunidade, também nenhuma transformação a gente faz na educação, né? Então, por isso é importante a gente pensar formas de envolver todo esse grupo. E isso não só, né, ali no debate, mas pensar em várias formas, ou várias ferramentas de comunicação e de formação que a gente pode usar. Presenciais, virtuais, enfim. Esse é um pouco do exercício que eu acho que fica pra gente. Como que a gente dá conta desse grande desafio de conseguir milhares de votos, pedindo uma nova Constituição, pedindo a Constituinte exclusiva e soberana aqui no DF? Acho que é um pouco disso. Então, acho que a gente podia fazer uma rodada mesmo, né, que cada um aqui de nós, assim, partindo do pressuposto, na verdade, todo mundo aqui é militante, né, e tal, já tem alguma proximidade, já passou pelo plebiscito, por algum momento, né, se não de algum debate, mas já ouviu falar, já está mais empoderado do assunto, e a gente conversar um pouco, né, a partir dessas falas, da fala do Raul, do vídeo, do que a gente vivencia, já pensando mesmo numa proposta para depois, né? Já surgiu essa coisa da gente pensar no segundo momento e aí fortalecer a mobilização com o Simpro, né? E aí a gente podia fazer uma coisa mais... Mas aí só veio a questão do tempo, né? Mas estamos em... ele derrubou e agora não funciona mais. 4h13. Eu não sei. Quem for falar uns 5 minutos e tal, e a gente depois sair construindo a ideia, sugestões. Isso, ideia, o que eu penso, o que é que eu acho, o que é que eu não acho. Né? Você já tem alguma militância lá dentro do plebiscito? Já fez alguma coisa? Está fazendo? Está estudando? A gente quando fala em relação ao plebiscito, a gente fala muito enquanto via, né? A gente nunca diz assim, só o movimento. Mas a Via Campesina, ela está nessa luta, e aí não só com os movimentos do campo, mas também fazendo toda uma relação com as organizações que tem na cidade. E mais fazendo com o movimento de mulheres camponesas, a gente já fez várias formações em relação ao plebiscito,
porque a gente é uma organização que nós estamos hoje em 23 estados, então a região norte é onde que a gente tem conseguido fazer com que o movimento assuma, de certa forma, isso junto a Recife, inclusive, que em Roraima eu acho que a gente pode colocar como maior expressividade da Recife junto ao movimento fazendo esse trabalho todo. Acho que já foi 2 ou 3 oficinas em Roraima, acho que foi isso que já teve, não lembro direito. No Amazonas, esse final de semana teve em 2 municípios, mas em Manaus também já teve, né? E o que eu posso dizer é que a gente está nessa luta e que a gente está em todos os espaços, não nós enquanto UDF, nós temos fragilidade de acompanhar, porque nós somos só 3 aqui, então essas 3 têm que se virar para muitas coisas, mas o plebiscito não é uma novidade para nós. Nos locais que a gente está fazendo atividade, a gente sempre leva. A Paola, que está em São Paulo, ela é uma das pessoas que estão nesse processo de formação junto ao movimento também, para divulgar. E a gente acredita, que nem na sua fala, que nós só vamos mudar, nós só vamos conseguir fazer a chamada do plebiscito mesmo, porque isso só é uma consulta, ainda não é uma coisa mesmo. Mas se tiver essa mobilização, isso a gente conseguir de fato. E que não foi só a ALCA, né? A ALCA foi o que foi vencido, mas nós tivemos, por exemplo, o limite da propriedade da terra, que foi um fracasso. Então também a gente, assim, eu não consigo ver muito DF, não sei se é uma, talvez chegando, eu não consigo ver muito a expressividade disso no DF, mas se a gente for dar um giro, parece que nos estados maiores a gente vê uma maior consolidação, não só do plebiscito enquanto estrutura, tipo uma sala disso aquilo, mas o povo mesmo na rua e fazendo N criatividades para divulgar o plebiscito. Não sei se as mulheres. Bem, como o Tânia disse, a gente está meio que contra o Via Campesina, fazendo um esforço muito grande, porque a gente sabe da importância que tem o plebiscito para uma nova constituinte. E nós do MPA, aqui no DF é complicado, porque nós temos uma equipe de 6 para tocar N tarefas, né? Mesmo assim, a gente, em atividades pontuais, a gente tem se esforçado para estar presente. Nos estados, a gente está fazendo uma força-tarefa para a gente engajar todo o nosso povo. Em todos os estados onde a gente tem base, nós estamos em 17 estados do Brasil. E assim, tem estados que a gente está mais forte, como Bahia, Sergipe, a gente está muito próximo. Estamos ali do comitê ajudando a organizar, ajudando a fazer o debate do plebiscito. Porém, tem alguns estados que a gente está tendo dificuldade. Na semana passada, a gente teve reunião do nosso corpo nacional, e uma das deliberações que nós tiramos para os estados os estados onde a gente está dentro do comitê trabalhar meta. E os estados onde a gente não está, a gente procurar se inserir para ajudar a construir, para a gente garantir o maior número de assinaturas possível. Né? Então, a gente tem aí, desde o princípio, desde o início, a gente está aí tentando contribuir com fragilidades em alguns estados, mas estamos se esforçando. E assim, a orientação nacional é que a gente se insira onde tiver espaço, aí onde a gente não tiver, a gente procurar se inserir. A gente sabe que tem uma galera aí, tanto da Via, tanto dos movimentos urbanos, a galera do Levante, que está fazendo um trabalho muito bonito de profetagem, então, essa questão do plebiscito. Então, onde a gente está conseguindo, a gente está fortalecendo esse debate. E eu acho que é isso. Na próxima reunião, a gente tentar mobilizar mais gente, porque, querendo ou não, a gente aqui é uma equipe pequena, mas a gente tem uma facilidade muito grande de mobilização. Tanto dos movimentos da Via, quanto também dos movimentos urbanos aqui que a gente tem contato. Então, eu acho que uma das propostas é que a próxima atividade nossa a gente conseguisse divulgar mais e chamar, porque a gente sabe que aqui no DF tem um grupo que está tocando isso mais de perto. Então, é meio que ajudar, juntar as forças, né, para a gente montar isso. E só trazer que a gente vai ter o encontro das jovens do movimento, que é o encontro nacional, mas que a gente está convidando também o Levante, e nós vamos fazer atividade um dia, que a gente vai estar discutindo sobre mídia, mas e à tarde a gente vem para a rodoviária fazer uma panfletagem também, que já vai ser do dia 31 até dia 1º/9, então já é o momento também para a gente estar na ajuda da coleta de assinaturas, sabe? Que a gente vai estar fazendo, mobilizando a galera que está fazendo isso, panfletagem e tudo. Acho que um desafio, ele coloca um desafio gigantesco, né? Acho que parte desse desafio é
E aí, pegando mais exemplo que ele deu também dos cartazes diferentes nas manifestações, né? Acho que tem um desafio pela frente que é vencer o senso comum da criminalização da política, né? Acho que política é tudo igual e tal. Né? A gente, no Fora da Esquerda, tem uma reflexão de que, assim, né? No Congresso a gente tem 500 deputados, 400 de direita, né? E assim vai, né? Cerca de 80% é de direita, e não só ser de direita, mas corrupção, enfim, né? E como a mídia tem muito interesse, né, nessa criminalização da política, porque quanto mais o povo está afastado disso, mais eles dominam, né? Repercute muito na mídia essa coisa, corrupção, política, tudo bandido e tal, e vai se alastrando isso, né? E nas manifestações, né, tem um grupo que é bastante jovem, né, que até a gente estava refletindo aqui também, né, quem está nessa sala já está bem antes de junho, né? Mas vem também muita gente que vem em junho que ou está despertando para essa consciência agora, ou realmente é muito jovem de idade mesmo, né? Então tem muita gente, por exemplo, que tudo que ele viu de governo na vida dele, na pequena vida dele de consciência política, ele atribui a um governo só, no caso, né? Tem muitos desses jovens só viram só Lula e Dilma, né? Não viram tudo que vem antes, não tem um efeito de comparação. Tem oportunidade de estudar também, é muito mascarado. E aí isso polariza muito esse debate, né? E com a mídia ajudando e tal, recai muito nessa coisa. Então acho que um desafio que a gente tem é isso, né? De equilibrar esse jogo, né? De que quando a gente está falando de reforma política, de movimento social e tal, não é só a questão eleitoral, né? Passa por ela também, mas tem um movimento político muito forte fora do ambiente eleitoral, fora do poder público, mas que, né, enquanto instância de decisão e transformação nesse sentido institucional, que recai no prático também, é um espaço também que não dá para virar as costas, né? A gente fala, não, vamos fazer só aqui na rua, né? Acho que as duas mobilizações são muito complementares, né? E aí é onde vem esse desafio de, né, ver, através da reforma política, da Constituinte, tal, maneiras para que essa parte da mobilização política que é institucional, como que ela pode ser mais democrática mesmo, mais aberta, né, mais acessível, né? E aí tem uma coisa que a gente ia falar no informe, mas eu acho que ela já se conecta aqui, que é uma ocupação que a gente está fazendo junto com outros movimentos, a MST está junto, estamos dialogando com o Levante também, com vários outros, que é uma ocupação lá no Rio, aproveitando esse momento histórico que nós estamos, né? Vai ter a final no Maracanã, né? Vai ter muita gente ali nesses dias antes, né? Então vai ser uma ocupação lá. A princípio seria na Cinelândia, mas estamos estudando outros espaços, de 7 a 14 de julho, e é uma ocupação mesmo, com barraca, cozinha comunitária e tal, em que a gente vai, entre aspas, proclamar uma república ali, né? Para debater tudo isso. De democratização dos meios de comunicação, reforma política, né, questão de direitos LGBT, direitos das mulheres, né, regulamentação das drogas, a não redução da maioridade penal, né, essas pautas que a gente precisa estar dando uma atenção, né, para que a gente consiga incidir, por exemplo, nesses 20% de esquerda que tem nos parlamentos, né, para não deixar a gente retroceder, né, nessas questões tão importantes, né? Então, assim, vai ser um espaço ótimo para a gente conseguir dar uma narrativa mundial para isso, né? Então, por exemplo, ontem que estava tendo o Jogo do Brasil, estava tendo uma manifestação também. Tinha vários jornalistas ali que vieram para o Brasil cobrir a Copa, mas que eles não estão só ali na questão do estádio, eles estão cobrindo a manifestação também. Então, ali no Rio, nesse momento, vai ser bom para isso também, a gente conseguir dar uma universalizada nessas narrativas, né, que isso volta com muita força, né, quando sai, seja no jornal independente da Espanha, ou seja no El País, e sai lá, ocupação, discutindo reforma política no Brasil e tal, e com todo mundo olhando para o Brasil por causa da Copa, né, isso dá muito mais força para esse movimento quando a gente discutir isso dentro do Brasil também, né, seja com o poder público, seja no parlamento, seja seja no movimento social mesmo, como a gente está fazendo aqui agora, né? Então, assim, trazendo essa reflexão dessa importância
da gente conscientizar, né, o pessoal que está vindo agora para essa consciência, a gente reverter essa maré da criminalização da política, né, ao mesmo tempo gerando protagonismo de todo mundo dentro disso também, né, e já fazer esse link, né, de quem tiver, né, várias redes aqui, né, que estão em várias cidades também, né, e ficando esse convite que vai ter um ônibus saindo aqui de Brasília também para quem quiser estar lá nessa movimentação. Acho que essas movimentações são muito complementares e quanto mais isso acontecer, a gente conseguir aglutinar, né, todo mundo que está interessado nessas pautas em comum, né, e entendendo as divergências, mas superando elas e buscando essas convergências, porque no fim das contas a gente está desse lado da esquerda, né, do 20% do parlamento. E aí, enfim, depois a gente pode falar mais sobre isso, por interesse sobre essa questão específica. Só complementando também o que o Eli estava falando, é que lá vai ter, nessa ocupação, a proposta é que o espaço seja aberto também para os movimentos construírem suas próprias programações de acordo com as suas pautas, né? Então, a gente já está em contato com o pessoal do plebiscito lá de São Paulo, que já teve uma reunião. Essa é a primeira vez que a gente está conversando assim, com as pessoas envolvidas nessa pauta, não só do plebiscito, mas de ter essas oficinas de formadores lá também, né? Esse curso que já está acontecendo em vários outros lugares, como a gente já sabe, mas de ter um espaço ali também para a formação na questão do plebiscito, que é, enfim, que é parte fundamental de todas essas discussões que a gente já está fazendo. E como já é um movimento que tem um acúmulo, né, embora já tem um acúmulo mesmo, como você falou, o exemplo da ALC, e também como todos aqui são de outros movimentos, então já tem um acúmulo bacana, então a proposta mesmo é reforçar tudo isso num espaço de visibilidade. Assim. Então, não vou fazer análise de conjuntura, que acho que os colegas já fizeram muito bem. Vou dar uma sugestão realmente de encaminhamento, né? Trabalho na sede da Secretaria de Educação, e a estrutura, como eu falei para vocês, são 656 escolas. Quando a gente precisa mobilizar a rede para qualquer ação, qual é o procedimento? A sede faz o chamamento para as 14 regionais de ensino, por meio dos coordenadores intermediários que tem em cada regional de ensino. Esses coordenadores intermediários fazem contatos com os coordenadores locais e aí chegam nas escolas. É mais ou menos assim que funciona. Só que não tem como fazer essa mobilização de uma ação que é para tensionar o Estado. Como que o Estado vai estimular a sociedade civil organizada a tensionar o próprio Estado? Né? Por isso que eu sugeri que a gente fizesse essa articulação via Simplo DF. Né? Então, por meio do Simplo, a gente que também conhece como é que funciona a rede, o Simplo pode chegar, agendar reuniões nessas 14 regionais de ensino, falar com os coordenadores intermediários para chegar até as escolas. Né? Então, penso que essa é uma forma de mobilizar. Eu sei da posição do Simplo, que tem interesse em fortalecer essa campanha em prol da Constituinte exclusiva e soberana. Então, se temos vontade de ambos os lados, a gente precisa articular isso o mais rápido que depressa, né? Porque a gente vai entrar aí numa campanha, um processo eleitoral também, que muitas das pessoas aqui presentes e também de toda a sociedade vão estar envolvidas nesse processo eleitoral. Então, se a gente não fizer uma articulação desde agora para conseguir chegar até a escola, né, a gente não vai conseguir o efeito que a gente quer. Então, a gente precisa, eu tiro como encaminhamento para a gente entrar em contato mesmo, não só com o representante do Simpro não, Raul, a gente precisa chamar o colegiado, a diretoria e colegiado do Simpro. Não sei se a gente faz uma carta ou se a gente entra em contato, né, que nós temos essa abertura lá dentro do Simpro, conhecemos, né, várias pessoas dentro do Simpro, mas fazer o contato para que, de repente, fazer uma próxima reunião lá, dentro do Simpro, para a gente discutir isso, debatermos a melhor estratégia para que a gente consiga atingir, né, que se a gente conseguir com que, apesar de que o Raul colocou que não necessariamente os comitês são espaços físicos, mas sim colegiados de pessoas, mas se a gente tiver o espaço físico a nosso favor, é muito interessante, né?
Eu acho que uma coisa não exclui a outra. Inclusive a própria estrutura do Simpro. Se a gente quer envolver educadores nesse processo, de repente uma reunião no auditório do Simpro comporta mais pessoas do que aqui, por exemplo. Né? Então acho que a gente poderia fazer essa articulação. Então, achei a ideia bacana, né? Assim, tem duas coisas, né? Assim, eu acho que se ter esse momento, se a gente puder de fato ir até o Simpro, e aí uma análise que eu acho que é bom vocês que estão na rede, né? Dizer se nesse período de férias, por exemplo, a gente consegue articular, mobilizar os professores para participar através do Simpro, né? Que aí foi uma férias mais longa da Copa, né? De repente. A gente tem que pensar mesmo a gente pode começar a mobilizar agora, começar essa articulação com o Simpro agora, para as ações acontecerem no retorno às aulas do dia 16, segunda quinzena de julho. Com a direção do sindicato da, né? A articulação. E aí, assim, eu pensei que a gente podia mesmo fazer essa conversa, vamos precisar da ajuda de vocês, porque aí, enquanto rede, a gente pode. A gente tem o espaço da rede, tem telefone, tu pode ajudar nessa coisa da articulação, e a gente pode fazer uma carta convite conjuntamente com a Secretaria Operativa do plebiscito, né? E aí a gente assina a carta e tal, e a gente caminha para o Simpro, o Simpro encaminha para os professores, né? Já mobilizando, e a gente tinha uma data mesmo para logo depois de começar as aulas. Daí uma coisa, né, que é essa articulação com as pessoas que a gente chegar no espaço das escolas. O outro que é uma análise já da própria Secretaria Operativa e também da gente que já vivenciou as últimas. A última eu não fui, eu não sei se deu muita gente na rua, mas eu fui na penúltima. Então, tinha muito pouca gente participando, né? E aí eu fui mais exatamente para os movimentos, né, que estão aqui, né, no caso. Como é que a gente fortalece esse momento dos movimentos estar participando desse espaço e como é que está chegando nos movimentos a formação do plebiscito. Eu acho que aqui o DEF está muito frágil, né? Quem vem de fora de fato estranha e tal, né? Porque não é fácil a articulação. Quando a gente fala DF em torno também, né? Em toda. Não é o centro aqui, né? A gente está falando para além do centro. E aí eu acho que é um desafio, tipo, parece que agora é sempre o último sábado do de cada mês, que é a reunião da Secretaria Operativa aqui, né, que reúne e tal. Neste sábado agora? No caso, eu vou ter que confirmar com a Adriana, né? Mas geralmente é no último sábado de cada mês, que eles tiraram como encaminhamento, né? Porque sábado é Julho do Brasil, né? Então deve ser. Provavelmente vai ser outra vai tava falando adiar. da dificuldade desses eventos mesmo, que eram semanais inicialmente. E aí normalmente é isso, a Adriana, o Will, inclusive as que você citou, eram os que mais participavam. Então era a dificuldade, o pessoal precisava mudar um pouco. Esse desafio de a gente chamar outros companheiros, as pessoas que ainda não tem, porque assim, na última reunião que eu participei, a gente fez uma avaliação no final que a gente estava falando para nós mesmos, né, que a gente não conseguiu ampliar. E é óbvio que também, e aí o desafio é sempre se fechar essa reunião pequena aqui no centro, todo mundo dos movimentos vem, mas como é que a gente está levando para os outros espaços, né? Eu penso que uma estratégia interessante que a gente pode sugerir, inclusive para o Simpro, é que na própria organização da Secretaria de Educação, os gestores, eles têm um fórum de gestor organizado em cada regional de ensino. É um encontro que eles têm periódico, mensalmente eles se reúnem na coordenação regional de ensino, né, nos 14 regionais de ensino. Então aproveitar esse momento do fórum de gestores para que o Simpro tenha um espaço de fala, né, dentro dessa reunião que já acontece periodicamente, com essa pauta. Né? Então seria uma estratégia para a gente levar para o Simpro, para ele encampar, e aí de repente nesse momento, né, do Simpro, lá no fórum de gestores, terem representantes, né, nosso aqui desse grupo para estar, né, levantando esse debate, que aí o gestor vai levar isso para a escola, obviamente. Então é uma forma
quando a gente conseguir atingir as E quando que é? 656 escolas. E quando que é essa reunião? Ela acontece mensalmente. Né? Cada regional de ensino faz essa reunião mensalmente com os gestores. Aliás, se não me engano, é quinzenalmente, não é nem mensalmente. Se não me engano, acho que é uma terça-feira. É isso mesmo, uma terça-feira de 15 em 15 dias. Aí é só fazer essa articulação com as regionais de ensino, ver quando que vai ser o próximo encontro do Fórum de Gestores, né? E colocar na pauta desse fórum um espaço de fala do SIMPRO-DF, obviamente, mas com representantes nossos, né? Para estar fazendo essa conversa com os gestores, para fazer essa mobilização, para que as escolas encampem, né, aí a campanha. Então, Seria uma estratégia interessante e quem entra em contato com eles? Pra eu posso combinar? fazer. Pronto. Eu faço sim. Anota aí. Esse é Fátima. Você acha que precisa da gente já fazer já alguma carta, alguma coisa do tipo, ou deixar uma carta de convite para quando fizer um encontro maior? A partir desse encontro com os gestores? Não sei se a gente tira esse encaminhamento agora, né? Acho que agora ainda não. Então, isso... Eu penso que a gente tem que fazer o contato Primeiro com com a o Sim, né? E aí pensar no encontro com eles. Porque aqui eu estou dando várias sugestões, mas pode ser que eu acho que isso é uma coisa que tem que ser construída coletivamente com eles, né? Eu estou dando algumas sugestões porque eu conheço a rede, né? Como funciona. Então, mas eles podem ter outras sugestões também, né? Te dar mas para a gente tirar encaminhamentos para que isso de fato chegue até a ser... a partir da conversa com eles, a gente vê quais são os desdobramentos, exatamente. Acho que o primeiro passo é agendar uma reunião com o SIMPRO, com a diretoria colegiada do SIMPRO, para daí tirar outros encaminhamentos. Então, você entra em contato e aí a gente... Está com o seu e-mail ali? Sim, e-mail, telefone, tem tudo ali. Acho que a gente podia só fazer mais uma coisa. Assim. Tem parte da estratégia nacional da campanha do plebiscito, né, que são aqueles cursos dos 1000. Né? Então, a partir de vários cursos de formação, fazer esse curso com 1000 pessoas. Na última plenária distrital aqui, o curso dos 1000 foi pensado, eu não lembro agora da data exata, mas era meados de agosto. Assim, era a primeira quinzena de agosto. Primeiro e segundo. Eu não lembro agora exato a data. Então a ideia é que a gente faça mais etapas de formação, óbvio, culminando nesse curso dos 1000. Como o nome diz, né? Tem 1000 pessoas lá, fazer uma coisa massiva. Então faz parte dessa articulação para tentar chamar professores, estudantes e tal para isso. E aí acho que vale a pena a gente tentar, o mais difícil que Pensar seja... num espaço, né, que comporte. Não, mas já tinha um pessoal procurando, da Secretaria Operativa. Mas é também fazer um vínculo com o SAI, né, com os sindicatos auxiliares de educação, que também, né, acho que é uma fonte importante, que o SIMPRO pode ajudar, né, inclusive. Do SIMPRO acho que vale a gente tentar uma reunião também com delegados sindicais. Acho que é uma ponte legal já dentro de cada uma das escolas, amplia a mobilização, né? E tem um último ponto só, que isso não depende tanto da Secretaria de Educação nem do sindicato. Assim, a gente tem algumas experiências de oficinas que estão sendo feitas no Brasil inteiro, né? Do plebiscito. Desde oficinas que seguem mais a cartilha e tal, mas uma conversa a oficinas diversificadas. Acho que valeria, assim, quem aqui souber de oficinas ou tiver participado de alguma oficina com materiais ou ideias legais, podia compartilhar, porque acho que seria interessante a gente tentar pensar um modelo de oficina. Né? Em que sentido? O material bom a gente já tem, né? A cartilha acho que ela tá bem redondinha, tá bem bacana. Mas é pensar um modelo de oficina para que a gente possa, de forma mais simplificada, fazer ela em todas as escolas, assim, sabe? E assim, você vai dialogar com estudantes de ensino médio, às vezes a gente consegue pensar formas mais interessantes, mais atrativas do que simplesmente fazer o debate ou apontar as limitações ou as contradições do sistema político. Talvez aí a agitação e propaganda Exato. dá uma... Exatamente.
Então, às vezes, quem tiver outras experiências pudesse compartilhar, sabe, pelos e-mails, uma coisa assim, acho que pode ser uma coisa legal. Pra gente começar a ter algumas ideias, sabe? Às vezes na própria reunião, inclusive, amadurece um pouco mais isso. Né? Tenta levar algumas propostas mais amarradas, assim. E é isso, eu te ajudo na vida da missão, na articulação do sindicato. Deixa pra fazer isso. Então pode pôr o nome do Raul do lado aí. Francisco Já coloquei. Eu acho que é interessante também ver o pessoal de encontro unitário, né? Porque está se pensando em fazer uma ação bem boa agora em agosto, né? Então, acho que era legal também ver o Alexandre do MST, que está no Cine, para ver como é que eles estão pensando. Porque uma das pautas também que vai estar rolando nessa atividade do encontro unitário é a questão do plebiscito. Tem contato com ele? Pra falar, pra ver pra gente? Qual é o nome mesmo? Meu é Tânia. É quando? Enquanto você falou? Agosto? Olha, eu ainda não sei exatamente, mas a ideia é que já era para ter ocorrido, na verdade, só que por conta do jogo, de um monte de coisa que acabou tendo, esfriou. Mas está nessa construção, só tenho que ver Eu vou ver direitinho para você me passa o seu contato? Na verdade, a gente pode articular com o grupo unitário. Né? A Que aí gente o grupo também unitário está pode, desde se o vocês movimento da quiserem. via quanto os movimentos sindicais aqui, as federações. Então, se a gente for encontrar direto, inclusive a gente faz parte A do gente faz parte. a gente pode articular. Essa parte de Alô. Se você quiser já anotar o e-mail da Recid que a gente está usando, é recid.distrito federal, tudo junto. Distrito Federal. @gmail.com. Essa cartilha que a Secretaria do Plebiscito fez, essa de Gibizinho, já está rodando aqui? A Secretaria da Plebiscito fez uma cartilha no formato de gibizinho, né? Uma que é história em quadrinho ou vou falar pequenininha amarela? Não, a de história em quadrinho. Como é que está aqui esse material? Não vi. Aqui em Brasília, a recepção de vocês está perfeita da situação do Brasil. Dificuldade de mobilização, inclusive dificuldade de trazer materiais. Porque a primeira cartilha que veio, ela tinha custo de R$1. Tá? Pra você ter ideia, a Secretaria Operativa Brasileira ainda deve a Nacional dessa cartilha. Então a dificuldade está nesse nível. Assim. Vieram algumas dessas cartilhas, mas bem poucas. O material que teve em maior quantidade foi a primeira cartilha mesmo só. Então, assim, estava o pessoal conversando com o Nacional, vendo se a CUT podia dar ia ter uma reunião. Teve uma fala dessa mesmo para a CUT, e aí não rolou. Não, então, teve a reunião, mas eu não sei o resultado. E a Adriana não foi convidada para essa reunião hoje aqui? Era legal se ela pudesse vir fazer um balanço bem mais. Eu estou achando estranho, Eu tô achando estranho porque assim, houve um evento no Face e aí marcaram um monte de gente, inclusive o próprio Evandro fez esse evento convocando o povo para essa pesquisa. Eu não entendi o que houve, não. Mas muita gente acaba confirmando lá no Facebook e não aparece, né? Acho que é mais para dar um apoio moral. Eu não sei, eu imaginava que a Adriana ia dar. Não, ela ia estar mesmo. Ela até acabou de me ligar. É porque de última hora ontem à tarde, uma professora dela, alguma coisa do tipo, falou que ia ter uma visita da faculdade. E era uma matéria que ela não podia faltar, que ela já está mal, não sei o que, aí ela teve que ir. Mas é isso, nessa história, o último informe que eu tenho é esse, que ia rolar essa conversa com a CUT na semana passada, mas eu não sei o resultado dela. Fala a CUT nacional? Aqui com... essa que eu estou falando em particular, essa é com a CUT DF para ajudar É com o Ismael? Oi? Com o Ismael? Não. Então eu estou falando O Ismael é quem tem acompanhado mais. Mas essa conversa ia ser com o Rodrigo. Não sei, presidente. Que era quem estava... que era quem ajudava. O Ismael estava ajudando a população lá.
Mas isso eu Eles acho. tiveram uma atividade lá no CUT outro dia que uma das temáticas era o plebiscito. E nós estávamos presentes. Eu acho que deu tudo certo. Notícia ruim espalha rápido, né? senão- Então eu imagino que tenha dado certo, mas assim, objetivamente ainda não tem muito material aqui não. Quando a gente fizer a conversa lá no CIPA, eu vou te chamar o Rodrigo então, também, né, pra participar. Você já deu um link com a CUT. Imagino que ele vai também de todo jeito, né? Eles acompanham muito sim. Para evitar a camiseta dos sindicatos, eu vou levar tudo. A gente podia só um último encaminhamento, só. Mas o compromisso, né? Que a senhora ficou com o Cisquinho comigo, a gente tentar marcar essa primeira atividade com o Sim antes da final da Copa. Ah, sim. Porque assim, é um período de recesso ainda, né? Das escolas, então fazer reunião com um grande de professores, né, é meio irreal, mas com a direção dos sindicatos é plenamente possível. Então a gente consegue fazer ainda antes, ainda na primeira quinzena de julho, fazer essa reunião, que acho que ela vai dar as perspectivas das próximas atividades. Né? Isso. Pra reunião? É. A gente Tem que ver com eles. Com eles. Por isso, assim, até a primeira quinzena. Eu vou fazer o contato amanhã, Faz o vou contato, tentar dar o vai retorno fazer amanhã contato. ainda, tá? Vou mandar pro e-mail do Recídio, que eu anotei aqui. Mas eu já ligo pro Raul também. Só tem uma coisa, assim, lá na lista que a gente tem, passou, só vi telefone. Não tem lugar para pôr e-mail, não. Tem não? Não, na verdade, é um lugar só para tudo, sabe? Tipo, e-mail, tá. telefone. Deixa eu colocar o meu lá. Mas não tem problema, Então, eu acho que pode podia deixar passar uma folha em branco só, porque aquela lista também ela está prestação de contas da oficina, né? A gente passa uma lista aí em branco e aí anotando do e-mail, que aí a gente faz uma lista entre nós, né? Depois a gente vai ampliando, para esses encaminhamentos, a gente ver como é que tá indo. Tem a lista de e-mails da campanha do plebiscito, né? Tem também, todo mundo tá na lista aqui da campanha? Vocês estão. Vocês A gente estão? está enquanto organização. Então, pronto, Dá pra vamos adicionar. deixar na lista, né? Pra não ter Eu mais não sei e-mail. quem que está gerindo a lista de e-mails. Acho que é o Wilton, né? É o Wilma? Aí a gente pede para o Wilma. Então a gente manda pra lista do plebiscito, todo mundo vê. Todo mundo tá mesmo? Aqui? Nós recebemos muita informação, mas a gente recebe mais de São Paulo do que Agora, só para confirmar. É melhor deixar, né? É melhor deixar os e-mails, porque É melhor prevenir do que... Anota ali depois. Queria falar com o Anderson também, que Alguém mais quer colocar um e-mail aqui? Sim, deixa eu pôr o nosso e-mail. Vocês ficam aqui em Brasília, né? o Marcelo e o Alan passam no Rio Grande do Sul. É assim para compartilhar também, né? Já que eu acabei não falando. Eu tenho uma amiga minha que ela é coordenadora da Secretaria de Educação, mas da parte de inclusão digital. Ela está fazendo inclusão digital, fazendo um projeto, né, de inclusão digital nas escolas públicas. Aí eu também marquei a reunião com ela semana que vem. Qual é o nome dela? Cristina Moreira. Cristina. Conheço. Certo? Trabalhar comigo, feliz. Aí, pra gente também tentar colocar esse tema.
Com relação à comunicação, à divulgação em geral, assim, a gente tem mais alguma coisa que a gente pode fazer? O que a campanha está fazendo já está suficiente? Não. Eu acho que o suficiente, acho que não. Suficiente nunca, né? É. Nunca. Até onde eu sei, foi feita uma reunião da comunicação plebiscito, nesse dia eu não pude ir, estava lançando outra coisa, mas também não sei se teve, não chegou, encaminhamentos pela lista, pelo menos não pela lista, não chegou. Mas eu sei que teve uma reunião da comunicação. Eu também vi um dia. Já que você falou da crise, falando de comunicação, a Secretaria de Educação está com uma rede chamada Rede Aprender, que é uma rede social da educação. Inclusive a crise que está encabeçando isso. É, isso mesmo. E talvez seja um espaço bacana para a gente fazer esse diálogo com a escola, com os alunos, com a comunidade escolar como um todo. Porque como é uma rede social, eu não posso chegar lá e mobilizar em nome do Estado, mas o Raul, enquanto professor, ele pode postar lá sobre o plebiscito tranquilamente lá na Rede Aprender. Então, de repente, a gente... Já começar por aí, Exatamente, né? É uma estratégia bacana. O Raul, ou qualquer outro professor, ou qualquer membro da comunidade escolar, né? Coloca lá e divulga, e por aí vai. Eu acho que quando a Cris participar da reunião, ela deve dar esse encaminhamento também. Né? Acredito que sim. Provavelmente. Eu conheci a Cris trabalhando com educação à distância, no projeto Casa Brasil. Verdade. Aí eu não sei, a gente também tem essa experiência de educação à distância. Até passou pela minha cabeça, assim, montar um curso, que a gente tem servidor, tem tudo pronto, só precisa sentar e montar um curso online. Eu acho que com relação à massificação online ajuda também. Ah, sim. Também ajuda. Parece uma ideia boa, viu? Quem estiver disposto a fazer junto, vamos aí. Porque sozinha não dá não. Vai, vamos. Ano passado eu trabalhei com Proeja mais cedo. Ótimo. Então era isso, é experiência total. Os professores eles também têm muitos cursos à distância, é uma coisa que já é mais próxima. Né? Não só, né? Então vamos só pensar material, atividade, tutoria, né? Fazer chamada, falar que é gratuito, tem certificado, vai ter muita gente. A gente pode fazer certificado também. Há muitas horas aí para os professores pularem barreira, que não se interessa. Então vamos pensar? Quem mais estiver assim, por favor. Você vai marcar uma reunião, encontrar isso ou você vai puxar isso online? Não, a gente manda essa lista, né? A gente pode combinar isso, né? Todas as ideias e demandas e o que aconteceu, de tudo que a gente falou. A gente vai mandando pela lista, todo mundo que quiser entrar depois. Gente, tem eu acredito que todo mundo tem a cartilha do plebiscito, tem? O jornalzinho, né? Tem o jornalzinho da rede, né? Informativo. Se tiver de material aí disponível, eu queria levar. Cristina Brito. Oi? Cristina. Deixa eu pegar não, tem errado. Você quer levar mais, né? Tem cartilha aqui do plebiscito, não sei se Tem a cartilha. A gente tem um material aí para poder levar. tem um... Eu vou pegar. Tem mais? Tem um monte de Então, vai levar, tá? Vou deixar o programa lá. Você quer estudar? Aqui, ó. Tem cartilha também. Alguém tem mais cartilha? Quer o quê? Trabalhando com meu caderno, socorro. Aí tem quanto? Você tem? A cartilha você tem bastante, né? Acho que o poder é bom para levar para a gente nos coletivos. Neném. Aí eu vou pegar, Silvinho, que eu te mando lá o convite da ocupação, se puder. Pode. Raul. Ponto 12.
não tá com cartão não, né? Gente, vocês não querem decorar também, não? Com bolo? Eu vou ter café. Tem café doce aqui. Tá doce pra caramba, né? Eu acho que Francisco Celso, tudo junto. 4391. Arroba Yahoo. Josi. Qual que é? 9946. Vai ser, acho que 44 o 42. E-mail. É, Josinei. Escritório, arroba.